Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começando mais um Viriato Cast, o seu podcast de empreendedorismo. E no episódio de hoje temos a personificação de um grande empreendedor. Para me acompanhar no episódio de hoje, eu tenho hoje o Claudinho do meu bochecha, Dr. Orlando Júnior. Só love. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E antes de começar... Rapaz, a gente tá melhorando isso aqui. Isso aí, é verdade. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe aí o seu joinha, tá? Estamos contando com você. Hoje a meta é de quanto? Com esse convidado que nós temos? Pô, o convidado de hoje tem que ser... Se o convidado é grande, a empresa é grande... Convidado, então a meta é grande, é 500 likes, pode ser? 500? Pô, você é um cara muito esperançoso? É, não, é pouco, pô. Pouco? Não sei, então vamos ver. Espero mais. Olha só, é de 10 mil pra cima, tá? E também quero agradecer também ao meu amigo Yuri. Yuri, tô esperando aquele café, tá? Tá fazendo? Tá ficando pronto? Valeu. Aqui o Yuri, ele é o dono do Podverso. Esse espaço maravilhoso aqui que a gente tá sempre apresentando no nosso podcast. Só que tenho a agradecer ao Yuri, que sempre faz o serviço dele com excelência. E hoje, para poder estar brindando aqui, né, nosso convidado, ele é sócio-diretor, ele é sócio fundador, né, da maior empresa de distribuição e atacado do ramo de material de construção do Rio de Janeiro. 50 anos de história. Lembra do primeiro episódio que nós falamos que tínhamos clientes que são mais do que clientes, mas que são amigos? Oh, correto. Estamos aqui com o senhor Elmo, Eduardo Elmo Esteves. Senhor Elmo, prazer estar recebendo o senhor aqui. Prazer é todo nosso. Que presente pra gente, pro Grupo Viriato. E pra complementar, estamos aqui também com o Dr. João, né? Que é o nosso patrono aqui, é o cara que... Episódio especial tem que ter... Gente especial, né? Como eu falo sempre, episódio especial tem que ter o Mickey na nossa Disney, né? É isso aí. Não sei se eu tô gostando. Eu não sei se eu tô gostando, mas vambora. Vamos lá. Muito obrigado, senhor Elmo. Muito obrigado pela participação. Espero que seja um papo que seja de bons frutos pra nós. E é isso. Mas pegando um pouquinho do gancho que você falou, só uma breve apresentação. Seu Elmo, uma coisa que o Dr. João fala. Se eu falar audiência, se eu falar meu pai em algum momento, então peço desculpas, tá? Mas uma coisa que o Dr. João fala muito é que seu Elmo é um dos primeiros clientes dele. E eu acho que eu gostaria de abordar isso no começo, principalmente o Dr. João falasse, o seu Elmo falasse, porque antes da gente falar da LLE, falar como começou, etc. A gente vai também passar um pouco do dia atual, mas falar sobre essa relação do Dr. João, porque pra gente do Grupo Viriato é muito importante. A gente não fala muito do Grupo Viriato aqui, a gente também fala da outra parte, mas falar um pouco do seu Elmo do Grupo Viriato, que foi um dos primeiros, se vocês pudessem falar, eu agradeço muito. Pode falar, João. Bom dia, né? Boa tarde, não sei. Realmente a LLE hoje, ela começou conosco na contabilidade há quase 40 anos. E é um privilégio, é um prazer trabalhar com eles esse tempo todo, trabalhar com o seu Elmo. Tá conosco desde praticamente o início da Viriato. Nós conhecemos a LLE quando ela estava lá em Bom Sucesso, lá na rua João Torquato. E graças a Deus, hoje ele é uma potência, não só no Rio de Janeiro, e conhecido no Brasil todo, porque o trabalho que ele fez esses anos todos, praticamente sozinho, hoje ele está com as filhas dele trabalhando, mas ele sempre foi um mentor, sempre foi um líder, um grande empresário. Empresário, inclusive, no ramo dele, ele serve de referência para a grande maioria dos empresários do ramo. Grande maioria, tá? Segue o seu Elmo como uma grande referência. E para nós é um grande prazer ter trabalhado com ele desde lá do início, desde a época que nós começamos o nosso escritório, já estava há mais tempo, tanto que ele tem 50, nós temos 42, 43. Sou mais velho que você, tem que estar mais tempo. Mas graças a Deus, tá? Uma amizade, um relacionamento desses anos todos, muito legal, muito bom, tá? Tanto profissionalmente como a questão mesmo de amizade, uma coisa muito bacana pra gente. Obrigado. E aí, gente, boa tarde. O João fala, hoje o vínculo nosso não é só trabalho, o vínculo nosso é um vínculo de amizade, um vínculo de respeito.
Nós estamos há bastante tempo com o Viriato, mas ele falou aí que eu conseguia isso sozinho. Ninguém consegue nada sozinho. Tudo é você tem que ter a ajuda das pessoas. Sem as pessoas você não consegue nada. E eu agradeço a todas as pessoas que trabalham e trabalharam comigo desde o início do meu negócio, da empresa. E sempre eu digo, ninguém faz nada sozinho. Você tem que ter pessoas, você tem que confiar nas pessoas, você tem que respeitar nas pessoas. E as pessoas, se eu sou alguma coisa em termos de empresa hoje, são porque as pessoas que trabalharam comigo me ajudaram muito. Ah, legal. Samuel, posso começar? Vontade. Eu gostaria que o senhor contasse, né, comentasse com a gente da onde surgiu a ideia do senhor fundar uma empresa, né, a LLE, da onde saiu, de onde veio essa ideia de fundar essa empresa, né, de materiais de construção. Eu nasci numa família de pessoas que empreenderam e são comerciantes. Meu pai era comerciante e meu pai, quando eu tinha 14 anos, se não me esqueço, ele montou... Só um instantinho, desculpa interromper. Fala um pouquinho mais perto do microfone. Então, vamos lá, estou falando baixo, né? Então, o meu pai, quando eu tinha 14 anos, ele montou uma empresa para meus 2 irmãos mais velhos, um atacado, que na época era de panela de pressão, material de panela de pressão, liquidificador e peças de fogões. E eu comecei vendendo para o atacado dos meus irmãos. Uhum. E aí comecei a conhecer o ramo e após um tempo, meus irmãos acabaram o atacado, eu comecei a pensar em montar um. E com 22 anos para 23, eu comecei o meu primeiro atacado dentro de uma pequena sala, com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação. Deixa eu até dizer, eu uso muito uma palavra, com muito tesão. Tesão no que eu comecei a fazer, que eu queria fazer. Eu fiz sempre tudo na minha vida com muita vontade. Eu chamo sempre tesão, que é mais do que vontade. Uhum. Então, sempre com muito tesão de fazer as coisas. E, com isso tudo, acho que contei com muita sorte. Eu acho que ninguém anda sem ter sorte. A sorte ajuda muito. Não, não, eu só sou competente. Não, a competência tem que ser alinhada à sorte, a pessoas, a várias coisas. Você sozinho não faz nada. É verdade, senhor. Eu pensei que tu ia falar alguma coisa. Perdão, a gente é muito sincronizado, sabe, senhor? Muito. Isso acontece muito, tá? Pode ficar tranquilo. Não quis invadir de novo pra não ficar uma pessoa. Falando um pouco você falou um pouco do começo, etc. E eu acho que falar de um começo de empreendedor, eu acho que é primordial, porque a gente trabalha com muitos empresários que estão começando. O senhor sabe muito bem que a gente trabalha com incentivo fiscal, contabilidade, etc. E está começando, e a gente sempre lida com pessoas de material de construção, material elétrico, e eles sempre falam do Grupo LLE. Eu acho que é uma coisa primordial que sempre falam pro grupo, a gente tá em reunião, não, o Elmo é outra história, é outro patamar, né? Outro patamar de empresa. E eu queria saber do senhor se o senhor tem noção disso. Se hoje o senhor fala assim, não, eu sei que é uma empresa grande, que está bem, mas o senhor tem noção que, porque pra gente, quando vai em reuniões, vai falar com outras pessoas, etc., alguns clientes nossos ou parceiros falam muito do Grupo LLE como... Não, o Grupo LLE é uma coisa, meu concorrente não esquece, é outra coisa, é um privilégio o LLE saber que eu existo. Não, eu acho que acontece? Eu consegui criar uma figura dentro do modo que eu sou, do modo de me relacionar com todos, com tudo. Você dizer se eu tenho noção, não sei se eu tenho noção. Eu procuro o quê? Eu procuro sempre respeitar todos e fazer o meu trabalho e elogiar as pessoas, porque eu acho que você não cria nada falando mal das pessoas. Eu acho que algumas pessoas criaram, acredito em mim, um mito, tá? Mas eu estou muito longe de ser esse mito. Empresas, né, elas enfrentam muitos desafios, né? O senhor tem uma empresa de 50 anos, né? E as empresas que estão se iniciando, elas têm muitos desafios logo no início da jornada dela.
Eu gostaria que o senhor comentasse um desafio, se o senhor lembra de algum desafio que foi bastante difícil, né? O que o senhor passou, como que o senhor superou, né? Para poder a gente chegar até aqui, nesses 50 anos. É difícil enumerar, porque eu estava até numa conversa essa semana que passou com as pessoas, digo, eu não consigo pensar como foi o mundo que eu comecei, que foi tão diferente desse, mas muito diferente desse, tá? E o que eu falei para ele é que quando eu comecei a minha empresa, só se falava assim, você vai começar a tua empresa agora, o Brasil como tá, o Brasil está em crise. Então, nesses 50 anos de empresa, eu só ouvi uma palavra, o Brasil está em crise. Fala isso. Já se ouviu isso lá atrás, né? O Brasil está em crise. Há 50 anos atrás se falava isso. Então, crise está na cabeça das pessoas. Você tem que procurar achar o seu espaço, brigar pelo seu espaço. E eu passei por uma inflação muito alta, eu passei por várias mudanças de moeda, vários planos, tá? Plano Collor, plano cruzado, plano Brescia, plano não sei o que, é muito plano. Não dá nem para enumerar, mas eu não consigo ver hoje a vida de hoje começar como eu comecei há 50 anos atrás. A vida era muito diferente, tudo era muito diferente. Praticamente a tecnologia hoje comanda tudo. Antigamente quem comandava as coisas eram as pessoas. Hoje as pessoas transferem, às vezes até muito para a tecnologia e procura não criar nada dela. Mas o mundo era muito diferente de hoje. Eu acho o mundo de hoje muito mais fácil. Não estou dizendo que é mais fácil para você empreender, mais fácil num todo. Eu me lembro a primeira vez que eu viajei, ou quando eu viajava, eu comprava mapa em tudo que é lugar. Hoje você pega o telefone e bota ali, né, onde é, quanto eu apanhei em viagem para chegar num lugar, tudo. Então a tecnologia hoje te favoreceu em tudo facilitou a sua vida. Eu acho que às vezes, por ter facilitado tanto, as pessoas pensam menos hoje. Queria que eu comentar com o senhor, você abordou agora sobre as questões das mudanças, né? E até que o doutor João comentasse também sobre isso, sobre as principais mudanças do mercado de materiais de construção mesmo. Você acha que a tecnologia é a principal mudança mesmo, ou tem alguma coisa que influenciou também certas mudanças? Por exemplo, tem a parte de tributação que mudou algumas vezes. Como é que você apreciou se adequar em relação a isso? O suporte que o senhor teve? E também o doutor João comentasse também questões representante comercial, parte comercial, etc. Eu digo sempre que a vida é mutante. Tudo está mudando a todo momento. Todos nós, todo dia, estamos aprendendo algo novo. Tá? Você pega diversas categorias de produtos que antigamente, um exemplo, filmes de máquina fotográfica que se vendia ou não se vende. Então a vida é Kodak. Kodak Fujifilm. E isso aconteceu com diversas coisas. Eu acho que o muito importante é você estar antenado nas mudanças, porque elas acontecem todos os dias. Todos os dias as coisas mudam e hoje num ritmo muito mais acelerado. Sobre a parte tributária do Brasil sempre foi uma parte complicada, como é até hoje, como vem a reforma tributária aí, que é uma coisa, acho que vem para complicar mais, mas você tem que se adequar. O que você não pode mudar, você tem que se adequar. Verdade. Não está certo, vai fazer como querem. Então, eu acho que a principal coisa é você se adequar e olhar. Porque a mudança, eu digo sempre, minhas filhas hoje comigo, trabalhando, muito mais evoluída tecnologicamente do que eu. Hoje eu tenho uma neta com 23 anos, já conosco lá, dá banho de tecnologia na gente. Mas a vida mas tem uma coisa que eles não dão banho em mim, é a experiência. Então você tem que usar a teu favor as tuas armas. Sim. As armas tecnológicas são muito mais fortes deles do que a minha. Mas eu acho que a experiência sempre também tem o seu lugar. Sim, ninguém vai conhecer mais o produto e o ramo que o senhor. O geral, né? O geral, sim. Porque é estudo e prática. Se você só tiver estudo,
vai faltar prática. Se você tiver a prática, vai faltar o estudo. Mas com a prática tu vive. Só com o estudo você não vive. Que você também comentasse, Túlio. Eu até vou pegar aqui um gancho. Até na palavra que o senhor Elmo usou, cada questão que ele não cresceu sozinho, ele cresceu com pessoas o ajudando. Nós quando começamos a trabalhar com um grupo, com ele, era um serviço de contabilidade externa, quem fazia era pela Viriato, e ele viu a necessidade de crescer, que estava crescendo e não tinha mais condição de se trabalhar com contabilidade externa. O que nós fizemos? Começamos a mudar e fazer ajudá-lo a ter uma contabilidade interna. E ele sempre teve a visão, isso foi muito importante, de colocar pessoas internamente para auxiliá-lo nessa questão, não só de tributação, mas questão de ajuda de preço de custo, ajuda de imposto. E a Viriato sempre trabalhou em conjunto com essas pessoas, com os assessores, com os consultores que ele colocou interno, que eram os controles da vida dele. Inclusive algumas com indicação sua, né? Inclusive algumas com nossa indicação. E graças a Deus ele sempre teve essa visão de fazer um trabalho onde ele conseguisse ter a empresa dele na mão dele, com pessoas que o ajudassem, que tivessem condição de conhecimento na parte tributária, parte de imposto, parte de preço, parte comercial. Ele sempre se cercou dessas pessoas. Isso é uma coisa que esses anos todos a gente olhou, ele sempre se cercou e procurou sempre ter pessoas que eram os melhores, os capazes. Ele fala uma coisa até que a gente estava até conversando agora aqui fora antes sobre isso, Quando a pessoa não serve, ele estava comentando isso agora, a pessoa não serve, manda embora. Não é uma coisa que você não tem como te ajudar, não está ajudando você, manda embora, coloca outra que possa fazer isso. Ele sempre procurou fazer isso da melhor maneira possível, visando o negócio dele. Isso é uma coisa muito, muito boa, é muito importante. Até pegando um gancho nisso, o que mais se vê são empresários que não conseguem entender que uma empresa, para funcionar, precisa de uma estrutura bem definida e bem capacitada. Claro que tem vários empresários que entendem isso, mas tem vários empresários também que não conseguem entender o quão a estruturação é importante para um crescimento. Teve o seu Elmo de 30, 40 anos atrás, teve essa dificuldade de entender, ou logo foi uma sagacidade que o senhor teve? Assim, não, olha só, para eu crescer, para eu começar a fazer isso dar certo, eu preciso que tenha... não posso fazer isso sozinho, eu preciso me capacitar, eu preciso estruturar, eu preciso crescer, eu preciso entender que eu preciso de um comercial, eu preciso de uma contabilidade, etc. Eu acho que você vai crescendo e em determinado momento, toda hora você vê a necessidade que a empresa tem. Chega num ponto, se você não cria cargos ou cria pessoas, você não consegue crescer. Você não consegue ter tudo você dominando. Então, acho que eu sempre tive a ter determinação de botar pessoas para me ajudar. Porque eu não consigo fazer nada sozinho. Então, a gente sempre foi crescendo e foi botando pessoas, cada vez você cria um cargo novo na empresa, que aquilo que eu digo é muito rápido, as coisas aparecem muito rápido, cargos muito novos, rápido, e cargos cada vez mais preparados. A minha empresa é uma empresa basicamente logística. Então, eu preciso de pessoas muito boas em logística. Agora, eu preciso de muitas boas em vendas. Eu preciso muito boas em contábil. Então, eu preciso de pessoas muito boas em qualquer lugar da empresa. A empresa é um conjunto. E eu digo o seguinte, a empresa ela tem de valorizar desde a pessoa que limpa a empresa, você chegar na empresa, como nossa empresa, nós todos, ver ela suja, ninguém gosta. A empresa está suja, se chegar uma visita, essa empresa é suja. Então, todas as pessoas no seu ponto, eu acho que são muito importantes na pessoa. Do menor cargo ao maior cargo. Nós temos que sempre procurar tratar bem todas as pessoas, independente de posição que ela tem na empresa, porque a empresa depende do pequeno ao mais alto da empresa. Todos formam o conjunto para se formar uma empresa melhor. Para o senhor liderar uma empresa de 50 anos, senhor Elmo, o senhor começou pequeno, né? E hoje essa empresa aqui, ela tem uma dimensão assim incomparável aqui no Rio de Janeiro. Gostaria de saber do senhor com relação ao Elmo, né?
como o senhor se capacitou para poder estar administrando, né, gerindo uma empresa desse tamanho. O senhor começou sozinho, começou pequeno, e ao caminhar, né, aos anos passando, o senhor foi criando, o senhor está falando aqui agora, né, teve que trazer pessoas, criar setores. Como é que foi isso? O senhor precisou estudar? Foi a própria vivência que o senhor teve com a sua empresa, que o senhor aprendeu? Ou precisou se capacitar fazendo cursos? Como é que foi? A verdade é que eu tive muitas dificuldades em muitos momentos. Primeiro que eu nunca trabalhei numa empresa. Eu nunca tive uma carteira de trabalho. Então, enquanto a empresa ia evoluindo, eu tinha várias dificuldades de muita coisa. Mas eu procurava olhar os outros, procurava olhar as empresas maiores, porque eu tive muitos momentos de muitas dúvidas, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, porque, complicado, eu nunca trabalhei numa empresa, eu só trabalhei na minha empresa. Então, se você dizer, você pode falar que eu tive muitas dúvidas do que fazer, muitas dúvidas, o passo que eu ia dar, acho que ainda tenho, tá? Só tive não, ainda às vezes eu tenho dúvida do que eu tenho que fazer. Mas eu procuro olhar, eu procuro observar, procuro ver o que eu posso fazer. Eu sei que eu não tenho capacidade para fazer tudo. E hoje, cada setor, ele tem que ser muito independente e muito bom. Porque eu tenho um setor de TI, que é o pulmão da empresa. Eu tenho logística, que é o coração da empresa. E se eu não tiver pessoas muito boas lá para fazer, eu não tenho capacidade para fazer. Eu tenho que contratar pessoas que tenham a capacidade e eu tentar administrar a capacidade dessas pessoas. Mas eu não tenho gabarito para fazer o que eles fazem. Eu achei interessante o Selmo falando algumas vezes que porque tem alguns empresários, e eu acho que tem dois bons exemplos aqui na minha frente que reconhecem que as mudanças estão acontecendo e elas precisam acontecer literalmente, né? Porque tem muitos empresários que a gente visita, etc., que a empresa parece tão arcaica que ele não consegue aceitar que, tipo assim, não, cara, isso aqui eu não preciso investir porque não é assim que se ganha dinheiro, mas a gente tem, por exemplo, a ideia que a gente conhece alguns funcionários, sabe como é que funciona muita coisa, o quão ela já é avançada, tem um sistema integrado muito bom, etc., e isso foi tudo ao decorrer do tempo. Mas o senhor sempre aceitou essa mudança? Tipo assim, sempre não aceitou. O que eu digo foi, não, isso tem que acontecer, tá bom, isso vai acontecer, eu preciso desse sistema integrado. Por exemplo, em 2009, quando teve a mudança para nota fiscal eletrônica, foi uma mudança tranquila na LLE, por exemplo? Foi porque nós nos preparamos para elas, mas eu acho que você não tem ou aceitar ou não aceitar. Ou você aceita ou você não caminha. Eu não tenho, se você não aceitar, teu tempo se torna menor, se torna reduzido como empresa. Você não tem não pode ser assim. Está caminhando para isso, você tem que caminhar para isso, não tem jeito. Ou você caminha ou você fica no tempo e espaço. Quem fica no tempo e espaço acaba. Eu digo sempre que qualquer empresa, se ela tiver algum problema, só tem um culpado, é o dono. E pode ser por uma dessas coisas, de não aceitar, não fazer, porque quem dirige a empresa é o dono, ou o presidente. Eu estou falando em caso de empresa familiar, né? O dono. Se você não aceitar as coisas, a tendência da tua empresa é fechar. E qual é a tendência? Você dizer que os outros erraram e não você. Se uma empresa acabar, a culpa é exclusivamente do dono. Então, você não tem opção. Ou aceita? Não, tem que aceitar. Não tem jeito. Que é o passo a passo de todo dia. Tá? Eu não vou fazer isso. Porra, o TI, que veio uma revolução. Qual foi a maior revolução dentro da empresa? Foi o TI. Eu não vou aceitar o TI. Eu não aceitar informatizar a minha empresa. Eu estaria acabando hoje. Não tem jeito. Então você tem que aceitar. Você em logística. Agora mesmo nós estamos investindo muito em dinheiro em logística, em automação. Ou faz, ou você vai ficar no tempo. Não tem jeito. Você não tem opção. Se você optar errado, tu sofre com aquela opção sua. Então a opção é modernizar, não tem outra opção. Melhorar. Eu falo sempre na minha empresa uma coisa.
quando fala assim, tá bom, eu digo, não tá. Uhum. Que o bom nunca está. Você tem sempre que melhorar. Sim. Mesmo em venda, o pessoal, vendemos bem esse mês, eu digo, mas podia ser melhor. Porque sempre pode ser melhor. Uhum. Você não pode... Se você sentar e achar que tá tudo bom, amanhã você vai ter problema. Sim. Então, sempre o meu modo de pensar é o seguinte, temos que melhorar. Temos que melhorar. A minha palavra é melhora. E não reclamar. Não sou de reclamar, não. Uhum. Não sou de reclamar, que eu acho que reclamar atrai. Atrai não coisa boa. Sério. Olha, não me lembro de me ver reclamando em tempo nenhum. Eu não falo de crise. Na minha empresa, não. Se eu uso a palavra assim, o que nós vamos fazer para melhorar? E não, se você sentar achar que está em crise, senta em crise. Uhum. Eu digo até na empresa que eu gosto de crise. Sim. Eu gosto de crise, não é mentira, não. Crise faz eu pensar. É verdade. É verdade. É na crise que eu consigo as minhas soluções. Eu adoro um momento mais difícil para mim conseguir pensar. Se não tudo está andando normal, eu paro de pensar. Eu gosto do momento difícil. Gosto mesmo. Não estou falando de boca para fora, não. Eu gosto do momento difícil. Porque no momento difícil eu tenho que criar. Sim. E criar você está na frente dos outros. Eu vou fazer só uma parte aqui, porque como a gente tem uma relação de muitos anos mesmo, tá? E eu vejo o seguinte, tá? O Selma, ele sempre teve uma característica muito legal, tá? De que a gente fazia reuniões, sempre fizemos muitas reuniões, toda hora que tinha alguma mudança, alguma coisa, tá? E dúvidas e tal. E a gente fazia reunião, e as reuniões com ele eram bem assim, bem objetivas e bem rápidas. A gente tem alguns clientes que a gente faz reunião de 2 horas, 3 horas, chega a ser muito... Exaustiva. Exaustiva. Mas as reuniões que a gente tinha, às vezes sábado, a gente conversava, ia lá sábado, saía dali depois para almoçar, naquela churrascaria em Bom Sucesso. Cara, mas eram reuniões assim de 1 hora, meia hora, 1 hora, eram 10, 15 assuntos. Ele sempre teve essa perspicácia de pegar as coisas rápido, tá? E ele já pensar no que queria fazer na frente, ele já sempre... Não tô puxando o saco, é uma realidade. Nós trabalhamos juntos esse tempo todo, a gente sempre viu isso, tá? Ele sempre foi um líder e sempre se preocupou em perguntar. Ele, claro, não só a mim, mas como as pessoas que trabalhavam com ele, ele antes de fazer alguma coisa, ele nunca fez assim, vou fazer, tá? Não é isso. Ele sempre se preocupou, tá? Em procurar e aprender e sempre ser objetivo. Uma coisa que foi muito legal esse tempo todo na LLE, um dos motivos talvez ele cresceu tanto e conseguiu chegar onde ele está. A cabeça dele sempre foi muito boa de empresário, de empreendedor e deu oportunidade a todo mundo que quis trabalhar realmente com ele, tá? De crescer junto com ele. Isso foi muito bom. Ele sempre se preparou, né? Antes de chegar e colocar em prática aquilo. Não, como ele falou, talvez não em estudo, mas, cara, na experiência dele, no dia a dia dele, a visão dele foi sempre muito, muito importante, muito boa. Ele tinha ele falou que deu sorte, não sei, tá? Essa questão de sorte é uma coisa meio complicada, eu confio muito em Deus, mas acho que Deus sempre apoiou muito ele, eu falo pra ele isso. Graças a Deus. E ele sempre teve isso na cabeça dele de decidir com rapidez, nos momentos que às vezes eram de dificuldade, ele conseguir transformar isso em coisas fáceis de serem resolvidas. Mas eu acredito na sorte. Eu acredito muito. Eu acho que quem não dá sorte não dá um passo. Eu acredito muito na sorte. Na competência junto com sorte. Mas você pode ser competente. Se as coisas não derem certo, não adianta a competência. Então, acho que você tem sempre uma ajudazinha. Eu não sou religioso, acredito em Deus, não sou uma pessoa super religiosa, mas acredito sempre no bem e numa força maior quando você faz o bem, quando você não procura prejudicar ninguém, fazer nada de mal para ninguém. E eu acho que eu tenho bastante sorte, bastante estrela, tenho certeza, eu acho não, acho tenho que a palavra seria estrela, acho que essa palavra seria legal. Essa palavra seria bacana. Eu até vou falar, não, vou só fazer um comentário. Romário diz muito, o Júlio vai saber o que eu vou falar. Deus, quando olhou pra mim e falou, esse é o cara. O senhor estava falando antes que o senhor sempre teve a mentalidade de melhorar, né? Melhorar. Tenho. Ainda tem, né? Ainda tem. E para você melhorar, você tem que inovar, né? E com a inovação vem o crescimento.
E o senhor lembra de alguma inovação que impactou bastante na empresa? Assim, caramba, esse aqui é o momento agora que vai ser uma virada de chave da minha empresa, da LLE. Né? Eu vou sair de um patamar, como diria o Bruno Henrique, né? Está aqui falando de futebol. Agora eu vou para um outro patamar. O senhor lembra em que momento isso aconteceu? Em que ano foi? Eu acho como é que foi a história do senhor? Nós temos que procurar inovar sempre. Você, em negócio, você não dá um salto. Porque para você fazer as coisas com inteligência e não ter problema financeiro, você não pode dar um salto. Você tem que ser degrau a degrau. Uhum. E a gente sempre teve procurando sempre estar na frente. Eu digo que estar na frente no Brasil não, no mundo é impossível, porque a tecnologia é muito rápida. Mas tu tem que estar sempre correndo perto dela, entendeu? Correndo mesmo perto dela, porque Então a gente criou, e eu acho que o grande segredo do grupo é relacionamento. Nós sempre procuramos ter relacionamentos tanto com fornecedores, como clientes, como pessoas ligadas à empresa. Eu acho que o grande forte da minha empresa foi o relacionamento e o respeito que ela criou com os clientes, com os fornecedores. Eu investi muito em relacionamento, investi muito em respeito. Eu digo sempre que meu lema é o respeito para ser respeitado, porque eu acho que o respeito em negócio é muito importante. E acho que com isso a gente criou uma credibilidade junto com nossos clientes, que isso ajudou muito a empresa a crescer. E acho que ajuda ainda a crescer. Porque eu acho que o respeito comercial, o respeito às pessoas, isso é muito importante. E a empresa é uma empresa que, se você for na empresa, você sente que o clima dela é um clima de respeito. E eu acho isso muito importante. O senhor é da época do fio do bigode, né? Como fala o doutor João, né? Você respeitar, mas tem que ter palavra, né? Depender de qualquer coisa. Pra respeitar para poder ser respeitado. Eu acho uma coisa muito interessante, até fazer como se fosse um breve relato, que eu, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, doutor João, desculpa, eu sempre vi uma coisa que você sempre comentou comigo, que você comentou agora, que tem muitos funcionários nossos que são muito bons, sabem muito, etc. Mas na hora que, quando for falar com um cliente, for falar com uma pessoa, etc., tem sempre trava, né? Sempre trava, né? E alguns funcionários que, né, quando chegavam na frente dele, se tremia todo, né? Até hoje, né? Até hoje, né? Né, Silvestre? Pô, deu um café, quase matou ele. Quase matou ele aqui. Brincadeira, né? E eu acho interessante que, com o passar do tempo, eu sou jovem, né? Vou fazer 27 anos. Já não é tão, não. Tá ficando velho. Igual o Neymar. Acho que é menino ainda. Eu começo a perceber quanto mais o relacionamento, o networking, o tete-a-tete é importante, tanto na parte comercial, tanto na parte de crescer. E até conversando muito agora que a gente tem mais proximidade com o pessoal do Core, né? Que o pessoal do Core, pessoal com representante comercial, eu vejo como isso é mais determinante do que isso, às vezes é mais determinante do que às vezes a competência da empresa, etc, né? E eu acho isso muito isso às vezes para um jovem é até difícil de você botar isso na cabeça, sabe? E é muito legal. Esse é um breve relato aqui. Não, mas você falou, cara, a vida é relacionamento. Então, quanto mais se relacionar, mais portas você vai ter abertas. Impressionante. Relacionar com respeito, que é aquilo que eu falei. As pessoas sabendo que o que vai falar e o que vai fazer com você é confiável, tudo isso. E as portas vão se abrindo. Você faz uma coisa errada ali. Você vai ali, o cara... aquele cara fez isso. Coisa errada, então corre com uma rapidez que não é brincadeira, né? Coisa boa é difícil, mas, cara, coisa errada, meu irmão... Você tem que procurar as pessoas... Sabe, quando chegar, sabe, não, aquele cara é um cara legal, aquele cara é um cara legal, aquele cara é um cara direito, não sei o quê. Isso abre portas mesmo. Eu digo que a coisa que mais abre porta na vida é ser honesto. O malandro tem que ser honesto por malandragem. É verdade, porque a honestidade abre portas. Você chega num lugar, a pessoa, não, ele é um cara sério.
as portas já se abrem para você. Porque o pessoal vai chegar lá, ele automaticamente não está com escudo contra você. Sim. E quando a pessoa, não, aqui, ó, cuidado com aquele cara, você, até nós, Retrai, o cara fala, a gente Retrai. não tem jeito. Então, acho que o relacionamento que você trata e o respeito que você cria abre muitas portas. Muitas portas. Vou fazer aqui uma parte até numa coisa aqui que aconteceu comigo. Tem um cliente nosso, tá, lá do nosso escritório, que ele foi numa programação no Porto Belo, tá? Porto Belo lá com o Grupo LLR, foi convidado, e ele estava muito preocupado, tá? Ele veio falar para mim que queria conversar com o seu Elmo lá, porque ele queria saber como é que era o negócio dele, que é um atacado que está iniciando, e ele estava muito preocupado e veio falar comigo. Eu falei, olha, você pode sentar lá, conversar com ele, que ele vai... Cara, ser uma pessoa como outra qualquer, como você, como qualquer um, porque o seu Elmo, ele é muito acessível a isso. Ele não é uma pessoa que ele não quero falar com ninguém, não, muito pelo contrário, tá? Ele vai falar com você, vai te atender bem e vocês vão ter uma conversa muito tranquila. Tá bom, passou, tal, acabou lá, ele foi lá na programação, beleza? Algum tempo depois eu estive com ele e perguntei pra ele, sabe? Que eu tenho uma boa memória, eu sempre lembrei e perguntei pra ele. Falei, cara, e aí, como é que foi? Ele falou, foi maravilhoso. Eu sentei lá com ele, foi lá no Porto Belo, tem um local lá de um sofá, eu sentei lá com ele pra conversar com ele. Eu até comentei com o senhor sobre isso. Comentou. Caraca, ele me tratou, bicho, como se eu fosse um grande amigo, uma pessoa que me conhecesse há muito tempo. E nós conversamos lá um bom tempo. Fiquei muito feliz pela conversa que nós tivemos. No nosso stand ano passado, quando a gente estava lá no SRE, o seu Elmo chegou. Caraca, meu Deus, o pessoal do Core foi aí o pessoal do Core, aí quando tu vê, tava o seu Elmo no meio, o pessoal assim em volta. Assim, Caramba, e ele atendendo todo mundo. Presidente do Core, os diretores, os jurídicos, ele falando com todo mundo, mas que eu falei, uma realidade. Mas é uma realidade. Ele tem essa questão de relacionamento, sempre foi assim. Nunca foi uma pessoa de se esconder, de fugir. Até dos problemas mesmo, ele sempre enfrentou. Não, vamos ter que resolver, tá? Não tem aquela de não falar, de não assumir, muito pelo contrário. Ele sempre foi assim, muito, muito acessível a tudo, tá? A resolver problemas, a negócios, a clientes, a pessoas que lidavam com ele. Sempre teve esse grande trunfo na mão dele até para chegar onde ele chegou. Mas acho mesmo. que isso é obrigação, gente. Eu não acho nada demais. Acho que é obrigação de você tratar todo mundo, respeitar todo mundo. Eu não vejo isso como vantagem. Eu vejo isso como todos nós devemos. Se as pessoas fizessem da convivência uma coisa muito mais fácil, seria melhor para todo mundo. Ninguém é nada. Todo mundo nasce e todo mundo morre. Todo mundo vira pó. Então nós não somos nada, nós somos no momento alguma coisa. Aqui, se eu chegar no meu ramo, eu digo sempre isso, eu chego no meu ramo, com pessoas do meu ramo, as pessoas, muitas delas me admiram, mas eu chego em outro lugar, sou nada. Então você é dentro do que você está, e você não é, você está, porque você fez um bom trabalho. Amanhã, se a LLE não estiver bem, tudo vai lá, se é uma... Quebrou. Olha lá. É verdade, gente. A gente é o que é no momento. No momento, né? E da onde você convive. Da onde você não convive, ninguém sabe. Eu li uma vez uma reportagem de um CEO de uma indústria, não me lembro qual, mas não foi aqui, foi nos Estados Unidos. E ele falando que ele era o CEO da indústria, uma indústria muito grande, aonde ele chegava, a pessoa, vem cá, toma um café, não sei o quê. Ele... acabou, ceou, se aposentou e chegava no lugar e ninguém olhava para ele. Eu custei a me habituar com isso. Mas é verdade. Você é o que está no momento. E aonde você convive, aonde você não convive, você é um estranho. Sim, verdade. E eu achei engraçado que vocês estão falando porque é muito verdade mesmo. Porque eu ia até comentar disso agora. Para quem tá vendo esse episódio... cliente nosso de outro segmento, talvez não conheça, mas
com certeza você já fez alguma obra, alguma coisa que chegou, tem lá uma caixinha lá escrito Grupo Elelê. Porque, inclusive, eu tô fazendo uma obra na minha casa, né? Eu cheguei lá, na última vez que a gente foi ver, tava lá a caixa lá escrito Grupo Elelê. No cantinho eu falei assim, ó, eu falei pro Renato, que é meu engenheiro, falou assim, ó, esse é meu cliente, tá? Você comprou, é do meu cliente, ele. Então, tipo, é um pouco disso que... se ele vê o seu Elmo na rua, ele não vai saber quem é o seu Elmo. Nem imaginar quem seja. É assim. Mas é por isso que a vida é muito boa. Se você não for uma figura pública, principalmente quando está na televisão, está na mídia, vamos falar assim, aí você passa a ser mais conhecido. Mas o conhecimento das pessoas sobre você é sobre um mundo muito pequeno, que é o seu mundo. Sim. Entendeu? O geral não conhece. As pessoas... Eu acho até que as pessoas que estão na mídia são muito conhecidas, é muito difícil viver, porque ela não tem paz. Sim. Entendeu? Mas agora tem o seguinte, né? Depois desse podcast aqui, todo mundo vai conhecer o senhor. Isso daí vai... Com certeza. Com certeza. Isso é verdade. Com certeza. O programa tá bem legal, né? Mas eu quero pedir pra você que ainda não deu o seu like, dê aí um likezinho aí, se inscreva no nosso canal, coloca lá o sininho todas, que toda vez que aparecer alguma coisa do Grupo Viriato, você vai estar sendo notificado e vai estar sendo brindado aqui, igual ao nosso podcast com o seu Elmo aqui, que é uma referência pra gente como empresário, como amigo, né? Bate-papo tá sendo gostoso, né? Tá uma coisa bem light, tá bem legal. O Dr. João tá aqui também. Poxa, tá muito legal, tá muito gostoso mesmo. Vai lá, amigo. Como algumas pessoas falam, até como o Leandro falou ontem lá no evento que a gente estava, é um prazer ter os dois aqui. É um prazer ter os dois aqui. Queria comentar agora também sobre o seu Elmo gestor, né? Porque, claro, além do dono, diretor, também teve o seu Elmo no seu começo, teve muito no seu Elmo gestor. E eu queria saber se também teve o seu Elmo gestor também teve essa tranquilidade com contratando funcionário, etc. Sempre foi tranquilo assim com os funcionários. E também se tem algum caso que o senhor lembre de algum funcionário seu no começo que era um bom funcionário, que você lembra que está contigo até hoje, ou que cresceu, abriu sua empresa, etc. Eu como abri a minha empresa muito novo, não tenho nenhum funcionário que esteja comigo até hoje. Nem que não morreram todos. Isso não é o caso. Não, mas ele veio depois. Você tá falando do início. Não, lá dos 50 não. Dos 50 não. Do início, 50 não dava pra ser. Mas eu me lembro de vários que estavam comigo desde o começo. Agradeço a eles todo dia, porque eu acho que eles ajudaram a empresa a estar onde está, tá? Mas hoje eu tenho um funcionário, eu acredito, de 30 anos, tenho lá ainda, entendeu? Mas desde que eu comecei com 2 funcionários, então não... até porque ia ser complicado começando. Comecei, eu digo que eu batia a corna, cabeceava, agarrava no gol, fazia tudo quando comecei. E precisava de tudo. E esses funcionários, mas sobre a lidar com funcionários, sempre foi minha personalidade. De liderança que eu quis dizer. A liderança, ela você vai aprendendo cada vez mais um pouquinho melhor fazer, porque é aquilo como eu falei antes, a vida é um aprendizado. Todo dia você está aprendendo. E você tem que aprender para ser melhor, não é para ser pior. Então, vai passar dos anos, você vai aprendendo a fazer as coisas melhores e ser melhor. Mas sobre, assim, lidar essas coisas, é meu modo de ser com funcionário, sem ser funcionário, com todas as pessoas. Eu sempre procuro respeitar muito as pessoas. É muito difícil eu sair do sério, é muito difícil eu perder a cabeça, ou gritar com alguém. Na empresa eu não admito gritar com ninguém, não quero que ninguém grite com ninguém, porque eu acho que gritar não é respeito. É verdade. Respeito é você falar e se impor, entendeu? Então, o meu modo calmo sempre foi. Já teve os momentos muito agitados. Vocês não viveram, mas vocês não imaginam o que era viver dentro da inflação muito alta quando a gente... Eu peguei o finalzinho, eu sou velho. Já passei dos 40 já. Eu dizia que aquilo era uma escola de infartado. Para você infartar não era fácil, porque todo mundo vivia num estresse muito grande.
Vocês não têm ideia que foi o Brasil até 94. 94 é que o Brasil estabilizou. Eu digo, desde 94 para cá, o Brasil é outro. É outro. E nós tivemos piores anos, foi 86, o governo Sarney, entendeu? Foram muito ruins. Eu até hoje acho que, eu digo sempre que o melhor período que eu vivi na minha vida foi o período militar, tá? Que havia respeito no país, as pessoas que respeitavam. Eu estudei em colégios públicos, os colégios públicos eram excelentes e havia um respeito. Eu não vejo, como dizem que o Brasil foi uma ditadura, o Brasil nunca foi ditadura, porque um país onde você mudava a pessoa, no ditador é aquele que se perpetua, como foi Franco, como foi Salazar, como... Fidel Castro, e aqui não tinha um governo, era um governo militar, não ditador. Ditador é totalmente diferente do que se fala. Quem viveu aquela época sabe que nós não tínhamos nós tínhamos um regime forte, mas tínhamos um Brasil com mais respeito, com muito mais respeito. Se você disser, eu sou a favor de um governo assim, não sou a favor. Mas sou muito menos a favor de uma democracia como nós temos hoje, tá? Você no regime militar, você podia andar na rua com tranquilidade, você podia fazer um monte de coisa que hoje você não faz. Agora, eu volto a dizer, você é a favor do regime militar? Eu não sou a favor do regime militar. Eu sou a favor de fazer um país decente, que eu sou uma pessoa que viajo. Você vai para a Europa, você anda tranquilo. Você vai para os Estados Unidos, você anda tranquilo. Aqui você anda com o celular no bolso, anda com medo de tudo. Carro blindado. Carro blindado. Então, a intranquilidade do país é muito grande. Mas um dia vai mudar. Eu não vejo mais, mas tomara que vocês vejam. Tomara. A LLE, ela está em crescimento, né? Ela não pode parar e que ela continue assim em crescimento, né? Se Deus quiser, ela vai em lugares assim que o senhor nem imaginou chegar, o senhor vai chegar. E o senhor hoje está crescendo, está expandindo o seu centro de distribuição. Eu gostaria de saber do senhor, né? O sentimento, quais são os objetivos, o porquê do novo centro de distribuição, para poder explicar para a gente, para os clientes estarem ouvindo também. Tá bom. A verdade é que, em primeiro lugar, eu não boto o dinheiro em primeiro lugar na minha vida. Eu boto minha vida no primeiro lugar do que o dinheiro. Tá? A LLE está crescendo, nós estamos crescendo, nós somos obrigados a crescer. Se você não crescer, te comem. Então, a gente está indo para um centro de distribuição novo, investindo, não pretendo sair do Rio de Janeiro, não pretendo fazer... Mesmo com todos esses desafios, né, com os problemas que a gente tem passado? Não pretendo. A verdade é que hoje não tenho grande situação financeira, tenho uma situação financeira que dá para viver muito bem e não é por dinheiro que eu trabalho. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar, eu gosto do que faço, gosto muito do que faço. Eu não me vejo não trabalhar. Então, mas o dinheiro é consequência e você tem que ganhar dinheiro, senão você não paga os outros, não paga os seus funcionários, não paga tudo. O crescimento da LLE, ele é um pouco até contido. Tá? Eu podia estar em outro estado, eu podia montar depósito em outro estado, mas eu não quero. Eu quero... A minha ideia eu digo sempre para minhas filhas, não adianta você ser grande demais. Adianta você ter solidez e ter renda. Eu sou muito mais a favor de renda do que ter muito negócio. Porque muito negócio é muita responsabilidade. E dentro de renda, a tua chance de perca é muito menor. Verdade. De ganho também é muito menor, mas de perda também é muito menor. Mas chega num ponto, o que é importante de você ganhar mais dinheiro? Para quê? Tá? Para quê? Porque dentro do que você quer na vida, do que você faz na vida, você já ganhou. Então, e é muito perigoso você só querer ganhar dinheiro. Que aí você começa a viver em função do dinheiro. Eu procuro não viver em função de dinheiro. Eu procuro viver em função do que eu gosto de fazer, que é minha rotina de vida. Eu adoro minha rotina. Eu sou apaixonado por minha rotina de vida
e não nunca penso em sair do Rio de Janeiro, sair do Brasil, nada disso, porque eu gosto da minha rotina de vida, apesar de tudo que eu coloquei aí, da criminalidade, da dificuldade maior do Rio de Janeiro. Às vezes perguntam para mim, você não pensa em sair do Rio de Janeiro? Eu não penso em sair do Rio de Janeiro. Não penso. Eu amo aqui, eu sou carioca, amo o Rio de Janeiro, gosto da minha vida, gosto da minha rotina. E a minha rotina hoje não é só pensando não é pensando em ganhar dinheiro. Eu sou obrigado a ganhar dinheiro dentro do meu negócio. Se eu não ganhar dinheiro, eu fecho. Mas eu não quero ter... Às vezes pergunta, porque você não monta um home, não vou montar, não quero montar, não quero mais. Eu quero aquilo ali. Mas ali eu já sou obrigado a crescer, senão não paro. Mas o importante, eu não me vejo... Nunca na minha vida eu pensei assim, eu quero ter um império. Eu não quero ter um império. Eu quero ter paz. É muito mais importante do que eu digo. E um pouco desse crescimento, pegando esse gancho, eu queria... Hoje ele é dentro num cenário de Rio de Janeiro, ela lidera na questão de faturamento, de questão de operações, etc. Mas eu queria que o senhor falasse sobre olhar para o lado. Como assim olhar para o lado? A gente está aqui há uns minutos, nem sei quantos minutos são, mas vamos supor uns 50 minutos falando que a LLE sempre foi obrigada a se inovar, etc. E queria que o senhor comentasse quanto... Tem algumas empresas grandes, empresas que são notoriamente maiores que outras no mercado. Às vezes ela falta um pouco, entre aspas, da humildade de olhar para o seu concorrente e de achar, pô, esse cara aí tá fazendo uma coisa legal, será que eu posso copiar? Ah, não, eu sou muito grande, não preciso disso. E às vezes é ser comida, entre aspas, pelo mercado. E eu queria saber se a LLE, o seu Elmo, ainda mais pelo seu networking, pelo seu relacionamento, olha do lado e fala assim, não, esse concorrente aqui pode ser que tá lá seus 2% me incomodando, mas só de 2% me incomodando eu não quero eu quero ver o que ele tá fazendo. Primeiro, você tem que sempre olhar para tudo. Você não é melhor em nada. Você achar que você é melhor em alguma coisa, você está fadado a fechar. Você não é melhor em nada. Cada um tem uma coisa melhor do que o outro. Só me incomodar, isso não me preocupa. Que o mercado é muito grande. O meu pedacinho do mercado ele é muito pequeno. Então, se ele está me incomodando, é que eu não estou fazendo alguma coisa certa. Sim. Eu tenho que melhorar, fazer certo. E procuro sempre olhar, não só do Rio, como do Brasil. A gente tem um grupo do Brasil que a gente troca muito network. Muito. Entendeu? De tudo. Logística. Aí não só eu, como meu gerente de logística, meu gerente de TI, todos se reúnem uma vez por mês, cada vez um grupo, de logística, para aprender, que a gente chama as melhores práticas. E a gente vê que cada um é melhor em alguma coisa. Você não é melhor em tudo. Em alguma coisa você tem que ser melhor, senão também tu não tem sucesso. Mas você tem que sempre olhar. Não é me preocupar. Eu não me preocupo com os outros. Se eu me preocupar com os outros, eu esqueço de mim. Sim. Eu me preocupo em ver coisa que os outros estão fazendo que eu posso fazer e ser melhor. Tá? Mas não é... Você tem que olhar o tempo todo. O tempo todo você tem que olhar. Porque cada um faz uma coisa melhor que você. Agora, você, para se manter numa liderança, você tem que fazer as coisas, pelo menos algumas coisas melhores que todos. É verdade. Senão, mas tem que pensar um pouco fora da caixinha. Mas sempre tem alguém que faz alguma coisa melhor que você. Aí você olha... Copiar é muito mais fácil do que inventar. Copia e melhora. Eu digo que o inventor esquenta a cabeça. Quem copia melhora do que o inventor fez. Nada se cria, tudo se copia. Copiar é muito mais fácil. Chacrinha. E a gente está sempre olhando para o mercado num todo. E eu digo sempre que o nosso segmento, na minha concepção, ele ainda é muito ruim. Eu acho que ele ainda tem mais de 50% para melhorar. E se ele tem mais de 50% para melhorar, quanta coisa eu tenho que ver, quanta coisa eu tenho que melhorar. Porque você pega, vamos falar no ramo, você tem dois
que se destacam muito, que é o farmacêutico alimentício. Estão muito acima do nosso ramo ainda. Então a gente tem muito que melhorar, todos nós temos que muito melhorar. Nosso ramo ainda, eu conversando sexta-feira com o presidente de uma empresa, eu falei para ele, gente, vocês às vezes se preocupam com tanta coisa e não se preocupam com melhorar a sua empresa. E é o que mais eu me preocupo, é com melhorar a empresa. Eu não me preocupo com a empresa dos outros. Eu olho, mas não me preocupo. Eu olho para você ver se alguma coisa está fazendo melhor do que mais me preocupar. Eu acho que quem tem... Quando eu gero preocupação dos outros, para mim é muito importante. Que estão se preocupando e não estão pensando. Eu procuro pensar e não me preocupar. Entendi. Eu só queria... só ver a curiosidade aqui, abrindo um parênteses aqui, falando sobre mercado. Antes o senhor falou que na crise existem aqueles que se escondem e aqueles que, né, querem fazer diferente e que crescem. O senhor gosta da crise porque o senhor para esse momento para poder pensar. Criata. E na época da pandemia foi um momento de crise que passou, né? Não só no Brasil, mas em todo mundo, né? E naquela época foi dito, né? Na verdade, aconteceu, né? Que no ramo de material de construção foi um dos que mais cresceram. Isso procede? Como é que foi a LLE durante esse período? Como é que o senhor suportou esse... Vamos lá. É muito interessante que você perguntou, porque muito interessante. Realmente é uma pergunta muito interessante. Porque acontece o seguinte, quando veio a pandemia, nós estávamos fazendo a feira. Nós fizemos, era sexta e sábado. E nós fizemos sexta-feira e no sábado fomos obrigados a fechar a feira. Não podíamos abrir, porque o governo do estado pediu para fechar tudo bem. E me lembro que eu tinha feito uma paella lá em casa na sexta-noite e tinha convidado alguns do grupo G8 e alguns diretores de fábrica que estavam na feira. E estava aquele zum, todo mundo sem saber o que fazer, né? E eu sempre mantive a calma nesses momentos, sempre mantive a calma. Porque eu acho que não é você enxergando fantasma que você vai resolver os problemas. Aí, o que eu fiz? Na segunda-feira, marquei uma reunião com o meu gerente. Eu digo, já o atacado não foi obrigado a fechar. Mas as lojas fecharam. Se a loja fecharam, o que adiantava o atacado? Tá funcionando. Eu reuni meu gerente e falei, olha, não se preocupem, que o salário de vocês até certo tempo está garantido e tudo. Até teve um gerente que falou assim para mim, não, você não quer cortar parte do nosso salário? Não, vou cortar nada agora. Vou esperar para ver. Eu digo com ele, mas eu tenho certeza que deixa eu falar o nome, não quero falar o nome, quero falar o... As comunidades não vão fechar e eles não vão na comunidade. Com as comunidades nós vamos sobreviver. Porque quem ia na comunidade não vai para nada, ia fechar a comunidade. O fiscal ia lá dizer tem que fechar. Ele não vai. Então eu digo, as comunidades não vão fechar. Mas vamos esperar mais um momento. E naquele dia, na segunda, na terça, é só telefonema de pedir para prorrogar, pedir duplicata, pedir para cancelar pedido. Eu digo, gente, vamos esperar um pouquinho. E eu tinha conversado com o Cláudio Conde. O Cláudio Conde estava em Brasília e disse, eu vou tentar abrir o material de construção. E ele foi o grande responsável do material de construção ter sido aberto na pandemia. E ele conseguiu convencer o governo que o material de construção era a primeira necessidade. Eu vivi o plano cruzado. Essa foi uma grande vantagem de ser velho naquele tempo, que quem não viveu não sabe o que foi o plano cruzado. O plano cruzado faltou tudo. O país teve poder de compra e o Brasil não produzia, fora isso, os congelamentos de preço. Faltou tudo. Foi a época do racionamento, né? Não, faltou tudo, porque não tinha para vender. Porque o consumo era muito maior do que quer. E eu reuni de novo o meu gerente e falei assim, olha, vai faltar. Nós vamos
andar muito bem. Eu vou comprar muito. Então, enquanto todo mundo não estava comprando, eu comprei horrores. Comprei horrores. Quem foi na empresa sabe que meu estacionamento não tinha nem lugar para carro. É verdade. Eu comprei horrores, porque eu achei que vinha a demanda. Por que vinha a demanda? Porque você fechado com vários setores, o dinheiro ia converger para quem está aberto. Para quem está aberto, não tem jeito. E acho que aí é que eu entro, que eu digo que entra a sorte também, o ramo pet, o nosso ramo, o ramo alimentício e o farmacêutico nunca ganhou tanto dinheiro na vida como na pandemia. Enquanto outros sofreram pra cacete. Ninguém. Quem disser que não ganhou muito dinheiro desse ramo é que fez errado. Quem não aproveitou porque fez errado. Fez errado. Quem não entendeu? aproveitou que então, fez o que acontece? Tudo, às vezes, é ruim para um, é bom para outro. E você tem que estar na sorte que eu dei de estar do lado bom. Por isso que eu digo também que eu acho que eu tenho sorte na vida. E eu digo sempre, desde que eu estou em negócio, nunca se ganhou tanto dinheiro como se ganhou na pandemia. Todo mundo se capitalizou muito desses ramos que eu falei. 2 anos que foi... 2 anos a 2 anos e meio. Foi bravo. Foi comprar. Se capitalizou muito. Só que eu saí na frente. E acho que com isso a nossa empresa foi muito beneficiada. Porque quando os outros começaram a comprar, já não estava entregando. E eu me antecipei a isso. Eu me lembro que eu comprei, não vou citar o nome da fábrica aqui, que é chato, não sei se vocês vão gostar. Eu comprei uma quantidade imensa de uma grande fábrica. E o presidente quis falar comigo por live. Ele falou, você está maluco? Eu juro por Deus. Alguma intimidade ele tem comigo. Ele disse, você está maluco? O que você está enxergando que eu não estou enxergando? Eu falei para ele, pode fabricar. E é multinacional, pode fabricar. Que eu vou vender. E vou lhe pagar. Não, eu falei, eu perguntei, você está achando que eu não vou pagar? Não, esse não é o problema. Eu não estou achando que você enxergou. Eu digo, olha, a demanda vem. Agora, se eu fosse o senhor, começava a produzir rápido. E essa fábrica, em função das outras concorrentes, ela voltou a produzir não muito rápido, porque eles têm que dar ordem, falar com o lado com os Estados Unidos, a Europa, não sei o quê. E se ele falhar, ele perde o emprego dele. Então, o que acontece? Estava na cara que a demanda ia ser muito grande. E eu, por ter vivido o Plano Cruzado, eu aprendi isso. E acho que eu fui, dentro do Rio de Janeiro, com o maior beneficiado, vamos falar do ramo. Eu fui muito beneficiado na pandemia. Mas porque, primeiro que eu não me desesperei. E que a pandemia já estava sendo escondida aqui no Brasil. Porque eu peguei um navio no Carnaval, e o navio mudou todos os procedimentos para entrar. E eu falei para minha esposa assim, não estou entendendo. Vê isso, vê aquilo, tira a temperatura e não sei o quê. E não se falava em pandemia aqui. Não trazia nem essa notícia de fora do Brasil. Você vê como nós somos manipulados, por causa do Carnaval. Carnaval, Aí quando eu cheguei... Fevereiro, março, Não, eu cheguei na semana que eu cheguei, já meu navio foi bloqueado. Eu cheguei. Que tinha passado, já era o sábado depois do Carnaval. Entendeu? Então, cara, a gente foi manipulado pelo governo. Entendeu? Manipulado pelo governo para não coisa... O Carnaval, março começou a pandemia. Principalmente pela imprensa. A imprensa é que manipulou mais do que eu sei o quê. E eu digo o seguinte, sempre quando é ruim para um, é bom para outro. A sorte é você estar no lado do bom. Se você estiver do lado do ruim, você tem que inventar, né? Mas inventaram. Muitos restaurantes sobreviveram, começaram a fazer entrega, começaram a fazer isso. Direto. Entendeu? É o que aquele cara que não se desesperou e criou. Sempre tem uma solução. Ela não pode ser que você vá explodir, mas você vai manter. Você mantendo o teu negócio num momento difícil, você já está um passo à frente do teu concorrente. Por incrível que pareça, já estamos chegando na parte final desse episódio. Já? Passou Tu rápido. acredita? Muito rápido. Tu acredita, doutor? É isso, velho. E olha que ele... Ó, É Silvestre... que eu falo muito. Ele se comportou, hein, Silvestre? Doutor João tá falando pouco. Tá falando um pouquinho, tô estranhando. Eu tô estranhando também, Tô estranhando, cara.
Silvestre, você tá quase na rua. Tá faltando pouquinho. Tá de aviso já? Já tá de aviso prévio, Tá de aviso. Antes da gente falar, vou dar uma pausa. Falar um pouco disso, falar um pouco até de assuntos que são atuais, etc. O senhor já até abordou um pouco da reforma. E tá virando até uma cultura e um lema aqui do canal. A gente sempre fala da reforma. E eu queria saber o que o senhor Elmo pensa da reforma tributária. Se é uma coisa que já está sendo abordada dentro da empresa, já está pensando um pouco na frente. Quais são os desafios que o senhor acha que vai ter? Você tem que pensar na frente. Eu, particularmente, não acredito nessa reforma entre. Uhum. Eu acho que ainda vão haver muitas mudanças. Então você tem que olhar, mas olhar com um certo cuidado, porque muita gente vê fantasma, vê só os fantasmas. Você não tem que ver fantasma. Ela está muito mal feita, no meu modo de entender, mal feita. Ela engloba o dinheiro todo para o federal. Isso é muito perigoso para todos. Eu não acredito do jeito que essa reforma quer sair. Eu acho que depende do governo que entrar. Uhum. Se o governo mudar, muda muito essa estrutura de reforma. Se o governo continuar, depende de quem ele botar capaz para estar lá para mudar um pouquinho esse projeto. Que o projeto não é bom, no meu modo de ver. Mas a gente tem que olhar, a gente tem que analisar, tem que ver as coisas que vão acontecer, tudo. Mas se você vê, ela acaba com todos os interesses em geral, ela iguala tudo. E você não consegue igualar tudo num país, principalmente no Brasil. Você vai ter que ver todas as nuances, e ali não está vendo nuance, é geral. Então você olhar, pensar, mas esperar as coisas virem, porque você não adianta você se antecipar de uma coisa que você não vai fazer agora. E essa reforma, ela não é rápida. Não, sim. É passo a passo, entendeu? Ela é tão complexa que ela vai durar 8 anos aí. Entendeu? Então essa reforma, ela ainda vai ser muito mudada. No meu modo de ver. Ainda vai ser muito mudado. Vou fazer aqui uma parte, tá? Rapidinho. Não, rapidinho não. Discorra o assunto, doutor. É a área dele. Exatamente. O primeiro podcast que nós fizemos aqui, eu fui o entrevistado. E eu dei uma palavra dizendo o seguinte, que no meu entendimento, a reforma tributária, ela vai vir para aumentar mais os impostos, para prejudicar mais o contribuinte. Tá? Eu coloquei isso aqui, tá lá no podcast, as pessoas podem ver. Tá? No meu entendimento, tá? Eles não estão fazendo uma coisa para poder melhorar, para poder trazer para o contribuinte uma coisa boa. Eles estão trazendo exatamente o contrário, para poder melhorar para o governo. Isso em taxa geral. Geral. Né? Tá? Então, no meu entendimento, eu acho que tenho certeza que os impostos vão aumentar. Já aumentaram agora. Por exemplo, eu até coloquei naquele podcast que o ICMS do nosso Rio era 18 mais 2, hoje é 20 mais 2. E já aumentaram o ICMS, já avisando a reforma tributária para que na hora da partilha... E não só no Rio, no Brasil todo. No Brasil todo. Não só o Rio, mas todo mundo fez isso. Todo mundo foi malandro, todo mundo foi esperto. Tá? Todo mundo aumentou o seu ICMS para poder na partilha ele receber mais. Tá? Então, nesse ponto, eu coloquei isso, de que a reforma não vai ser boa. E a segunda coisa que eu coloquei é o seguinte... Nós tivemos uma reunião até semana agora, nós tivemos uma reunião sobre tributação do nosso grupo, do grupo Viriato, tá? E eu coloquei uma situação lá, o seguinte, começou uma das pessoas a ter um ponto de vista sobre um tema e a outra pessoa ter um ponto de vista diferente sobre aquele mesmo tema. E eu falei o seguinte, tá? Segunda coisa, eu falei que, infelizmente, essa reforma tributária tem muita gente pensando num tema de forma diferente, quer dizer, até se chegar a um consenso vai ser uma coisa muito difícil de conseguir, que o senhor acabou de falar. Porque é subjetivo, né? Tudo aquilo que é subjetivo, cada um interpreta de uma forma diferente, aí até... Tem várias interpretações. Cada um vai dizer de uma forma. Agora, eu acredito que realmente, infelizmente, tá, os impostos vão aumentar muito, tá? O público em geral, o consumidor, o contribuinte em geral,
vai pagar mais imposto, infelizmente, todos nós vamos pagar mais impostos, tá? E vai ficar cada vez mais difícil para você poder... Mas depende muito do próximo governo. Não, depende, isso aí também, isso eu concordo plenamente, porque hoje você tem, não vou discutir a questão de política, mas depende do você tem governo, que são visões diferentes, né? Um trabalho dentro do governo que cada semana que passa, é um imposto novo que é criado, é uma situação nova que está aparecendo, que só está atrapalhando a nós, tá, brasileiros. Pegando um pouco que você falou do governo, agora, também falando do seu Elmo, agora recentemente teve a questão dessa briga política entre a taxação dos Estados Unidos, etc. Nessa taxação adicional de 40% que teve... 50. Não, teve uma de 10%. Pelo amor de Deus, doutores. Me ajudam aí. Teve uma de 10% em fevereiro pro Brasil, aumentou 40%, adicional de 40%. Ok. O host aqui está. Tá. Calma aí, estou orientado. Cara, o menino tá estudando. Eu tô estudando. Pelo amor de Deus. Nessa taxação de 40% não entrou questões, por exemplo, que são insumos para materiais de construção. De indústrias que o senhor compra de indústrias, etc. Na cadeia, né? Mas em fevereiro teve uma taxação de 10%. Isso mudou um pouco o preço? Foi uma coisa que impactou um pouco o mercado? No nosso setor não, porque o nosso setor ele praticamente não importa nem exporta nada para os Estados Unidos. Ele vai atingir outros setores de aço que eles já abriram até, entendeu? Não são bobos, né? O nosso agro, entendeu? Ainda vai se costurar um pouquinho, vai deixar alguma coisa para o nosso governo aí penar, que o nosso governo elogia o Trump o tempo todo, então o Trump deve adorar ele, né? Mas eles adequaram algumas coisas que também não pode trazer problema no país dele. Sim. Entendeu? Então, adequar ele... O Trump, para mim, é um dos poucos presidentes que é empresário. E o Trump é negociador. Ele sai com eu acho ele uma figura prepotente, mas acho ele muito inteligente. Ele pressiona para poder conseguir. Ele é negociador. Ele arrocha, mas depois afrouxa. Ele tem o poder na mão, vai fazer aquilo que ele acha. E ele está chegando nos denominadores que ele quer a favor dos Estados Unidos, porque eu acho que ele é muito patriota. Ele pensa muito no país dele. Enquanto nossos governos, da maioria dos países, não são patriotas, ele é muito patriota. E ele está negociando o que é melhor para os Estados Unidos, com a força que os Estados Unidos têm para negociar. Mas no nosso ramo, impacto zero. O que eu quis trazer, eu sei que hoje a questão de comprar, etc., importação, mas de vender também, mas é a questão mais que o senhor comentou, do aço, etc., que acho que foi importante você trazer, porque nós também falamos de reforma, falamos de taxação, falamos de assuntos atuais, não falamos apenas só de LLE, não, doutor? Com certeza. Entendeu? Estamos ambientados. O dia que sair esse podcast, você fala assim, caramba, isso aí. E aí? Você que tá falando alguma coisa? Não, eu quero saber em que momento nós estamos, né? Tá caminhando pro final, já tá no finalzinho. Está caminhando pro final, agora que a gente vai falar aquela palavra. A palavra-chave é a seguinte. Não sei se tu vai mandar. Não sei se você percebeu, se vocês perceberam. Nós temos aqui na nossa mesa hoje, estreando, aqui um escudo. Do Capitão América. Não é Capitão América. Isso aí. É Capitão Bigode. Então, se você está assistindo aqui, nesse momento, escreva aí no chat... Capitão Bigode, escudo do Capitão Bigode. E olha, é como se fosse se olhar no espelho, né? O bigode... Olha lá, tá se olhando agora, viu? Olha lá, olha ele aí. Olha lá, viu? Legal. Já tinha reparado, mas fiquei calado. Silvestre, o senhor ia mandar ele embora, acabou de ser recontratado. Ele continua na porta de saída, mas deixa ele. Não mudou nada. Então, o que você está vendo aqui, Capitão Bigode. Comente aí. Gostou, Silvestre? Gostou? Deixa eu comigo. Prazer, Alan, tudo bem? Enfim, a gente tá indo pra parte final já, por incrível que pareça, passou muito rápido. Mas aí eu quero falar, a gente falou dos assuntos atuais, etc. Mas vamos voltar um pouco pra LLE pra falar do
amanhã. O amanhã, o legado, etc. do seu Elmo. Não falando, pelo amor de Deus, não querendo falar que tá acabando não, tá, seu Elmo? Pelo amor de Deus. Mas o senhor falou um pouco das suas filhas, etc. Falando que já tem um processo Neta. De neta também. Neta, exato. esses dias tava o Neto também, tava o Guilherme lá, só levantando o porta-pallet lá, né? Eu vi. Saiu o bicho dele. Guilherme, te amamos, tá? Te amamos. Gente boa. GT, não esqueço não. Então já tem um processo de sucessão acontecendo dentro da empresa, né? Queria falar um pouco sobre isso com o senhor. A verdade é que já de algum tempo existe a preocupação da sucessão. Fizemos até um trabalho junto com Adão Cabral de sucessão e a gente tem as minhas duas filhas lá, Lília e a Leila, né? E agora está a Bia, minha neta, em qual ela está contribuindo muito, muito. A Bia é muito focada. Todos nós acreditamos muito na Bia. A Bia tem uma formação muito boa. Ela é uma pessoa muito centrada. Eu pretendo mandar ela fazer um cursinho em Harvard e para aprimorar mais. E a ideia da sucessão é ela ir para a Bia. A ideia minha, da Lília e da Leila é ir para a Bia. Depois vem os outros aí, que aí a gente vai ver se eles querem ou não querem, né? Mas já existe um trabalho de sucessão, uma ideia. Por exemplo, a Bia tem 23 anos. É impressionante o que ela está se dedicando à empresa. Ela está 2 meses lá, que eu trouxe ela de outra empresa. Ela foi trabalhar em outra empresa e eu falei para ela, chegou a hora de vir. Em maio ela veio. E impressionante que ela está se dedicando, o que a Lília e a Leila também estão se dedicando com essa dificuldade que nós passamos agora na mudança, foi muito grande, que mudar uma carreta andando é duro, mudar o pneu da carreta andando é duro. Fora isso, a gente investiu muito em automação e são sistemas novos que tem que se falar isso tudo. Nós em junho e julho, é isso, nós perdemos 40% de faturamento nesses 2 meses, tá? E pretendemos agora em agosto voltar ao normal. Pretendemos não, vamos voltar ao normal, já estamos hoje com 85% e acredito que a partir de terça-feira, ou segunda ou terça-feira, já estamos faturando o normal que estava, e aí buscando mais um crescimento que nós investimos para crescer, né? E temos que crescer, porque hoje o custo da empresa vai se tornar muito maior, é o dobro do que era. Hoje nós fomos para 20 mil quadrados de galpão, uma área construída em 32 mil metros, então a gente tem que... É um pouquinho grande. É um pouquinho grande, uma obra... Dá para jogar uma bola lá, né? O terreno é maior, o terreno é 125 mil metros. Muito grande. E nós estamos apostando muito nesse novo momento, e numa empresa mais estruturada do que era, numa empresa com atendimento melhor, com uma logística melhor. Nós pioramos para melhorar, porque na mudança nós pioramos bastante. Até peço desculpa a alguns clientes que estão vendo aí, mas nós vamos voltar mais forte do que eram e acredito muito, muito, muito nas pessoas que estão lá trabalhando e acredito muito na minha filha, na minha neta dirigindo a empresa. Daqui a pouco eu só quero vir aqui falar, mais nada. Queria falar 2 coisas. Claro, deixa eu falar doutor, fica à rapidinho. vontade. Tá, eu queria que o senhor Elmo falasse sobre a questão da EFECOL. Tá, é a feira que vamos ter agora, daqui a alguns dias. Tá, é uma feira que hoje já é uma marca da LLE. Deixa eu ver o dia aqui, certo. Já é acho que é 23 ou 24, se não me engano. 23, 24. É uma marca da LLE, essa questão dessa feira, tá? Queria que ele desse uma palavra sobre a feira, sobre o porquê dessa feira, tá? E como aconteceu ela, como é que ela começou e como é que ela tá hoje, qual a ideia dele para essa feira. Tá? Queria que ele desse, são 2 coisas. Então, primeiro falar isso, depois eu vou falar a segunda coisa. Tá bom. Queria que ele falasse da feira primeiro, que é muito importante. Com a certeza. EFECOL é da LLE. Bem lembrado. Todo mundo fala da EFECOL, fala LLE. Bem lembrado, Lembra? Não, ela é LLE, né? Qual foi criada pela LLE, nós hoje
fomos copiados por vários atacados do Brasil fazendo feira, mas isso nós fomos pioneiros Eu em lembro. fazer feira, e é uma coisa que a gente junta o útil ao agradável, que a gente procura fazer um relacionamento muito grande com os clientes, fazendo venda. Então a gente une o útil ao agradável. Acho que tem tudo para ser mais um sucesso essa feira. Estão investindo em muitas coisas na feira, investindo em muitos prêmios, investindo em muitas promoções. Eu acredito muito, muito que vai ser uma feira aí que nós vamos botar de no mínimo 4.000 pessoas lá dentro, tá? Se eu não me esqueço, são 98 fornecedores expondo, e é um trabalho que a nossa equipe está engajada, está procurando fazer tudo de melhor. Toda a equipe, referência o George, a Duda e a Manuela, estão fazendo um trabalho incansável, e acho que nós vamos conseguir um objetivo que nós temos, que é a clientela tornar sempre a nossa feira como referência no Rio de Janeiro. E até quanto à questão da feira, nós começamos, a LLE começou com a Construir, que era uma feira que era do Rio, lá no Rio Centro. Ela começou com a Efecol. A Efecol. Aí depois que veio a Construir. A primeira Efecol nós fizemos onde era, hoje no MAN, mas é naquela casa de show que tem. Aquela casa de show. Barra Music? Não. Lá no MAN, lá perto do aeroporto. É Vivo Rio. Viva Rio. E a gente fez a primeira feira lá, e o pessoal da Construir foi lá, adorou nossa feira, estava começando a construir no Rio de Janeiro, e ele, vamos fazer junto a Construir, que aí nós partimos para o Rio Centro. Se eu não me esqueço, fizemos 14 Construir. 14, ela chegou a ter nos dois pavilhões, três pavilhões, grandes, enormes. Muito bom. E aí na penúltima houve uma chuva muito grande no Rio de Janeiro e alagou todo o Rio Centro. A gente teve um público muito fraco na feira, e aí a Scala Evento vendeu a Construir para a GL Eventos, e eu não consegui ficar junto com eles. Quiseram conseguir, mas era uma firma francesa que não queria seguir os padrões do que nós fizemos na feira. Eu saí, eles conseguiram fazer um ano e não conseguiram continuar a construir, e nós voltamos a fazer a nossa Efecol, que é mais a cara da empresa do que seria construir. E a ideia da Efecol é um dia chegar e voltar e ir para o Rio Centro, ou ficar só ali onde nós estamos hoje? A Efecol não tem como ir para o Rio Centro, porque a Efecol é um padrão de feira totalmente diferente do que seria uma feira no Rio Centro. É uma feira de negócios, uma feira bem com estandes todos do mesmo tamanho, ninguém mostrando pujança, é totalmente focado em negócio. E o Rio de Janeiro, a gente aí já tinha que partir para uma feira como é em São Paulo, Fecom, e aí eu acho seria uma feira mais de mostrar poder financeiro do que uma feira de negócio. A nossa é uma feira... Seriam coisas diferentes. Seriam muito diferentes. Aspecto diferente. Eu sou muito a favor, eu não tenho ideia de voltar a fazer uma feira grande no Rio Centro, não tenho ideia. Eu acho que as feiras no Brasil já tinham que ter sido voltadas mais a negócio do que a vaidade. As feiras do Brasil hoje são muito vaidade. É verdade. Bacana. Esse aí é um dos pontos que me perguntam, e foi bom até se colocar isso. Inclusive, teve até de parabéns que entraram novos fornecedores no final, quer dizer, foi muito bacana isso. Tá? E a segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, era o aniversário da LLE. Grupo LLE, 50 anos, tá? Que, por uma coincidência muito bacana, vai cair no dia do meu aniversário. Não podia eu perder essa oportunidade. A verdade é que a gente também uniu o útil ao agradável. Vamos dividir essa festa aí, hein? Vamos dividir essa festa. Vamos dividir a festa. Vamos dividir nada na festa, não. Já pensa lá na frente, já. Passando Eu não sei se é mais importante os 50 anos ou o seu aniversário. Tá certo. Mas essa questão dessa festa, acho que 50 anos é uma data muito importante, é uma data muito linda. Realmente é uma data que vai marcar,
E eu queria até que o senhor falasse um pouquinho, tá? Dessa programação, porque vai ser um dia especial para a LLE, vai ser um dia muito importante, não vai ser só uma festa. Acho que essa daí vai ser dia, sendo um dia mais especial do que o outro, mas é mais um dia na vida. Eu, quando paro para pensar, eu digo, 50 anos, passado tão rápido, muito rápido, e não dava para me imaginar 50 anos atrás eu estar do tamanho que eu estou hoje, da fé, do número de pessoas que eu me relaciono, de tudo. Eu digo sempre que eu me lembro, vocês não passaram por isso, mas é muito importante. Na minha época, eu tinha 10, 11 anos, só se falava que o mundo acabava antes do ano 2000. Isso é. E eu pensava assim, porra, eu sou de 50, eu vou viver só 50 anos, é sacanagem, gente, eu vou fazer 50 anos da empresa. Juro que eu penso isso, que ficava muito na cabeça da gente. Porra, até 2000. 2000 acabou. Não passava de 2000. Seria em 2000. E era muito forte isso, entendeu? Era um ditado, né? De 1000 passarás, de 2000 não... Era bíblico até. Falava que era bíblico. Até 2000 chegará de... Bíblico não, era daquele profeta. Daqui a pouco eu me lembro o nome. Então, só se falava isso. Só se falava isso, que de 2000 não passarás. Eu digo, porra... Vou viver até 50 anos, que sacanagem. Verdade, a gente ri, mas vocês não têm ideia. O mundo era totalmente diferente. Eu sou de 98. Eu ia ter um ano. E agora a gente vai comemorar 50 anos de empresa, né? Eu vou fazer 75 anos de idade. E digo assim, passa muito rápido. Passa muito rápido. O único conselho que eu posso dar a vocês e todos que estão me ouvindo, use a vida todo dia, porque a vida passa muito, muito rápido, a vida é muito rápida. Quando a gente vê, o tempo já passou, e hoje com muito mais tecnologia, o tempo passa muito mais rápido do que passava no nosso tempo. Tanto que todos nós temos mania, que ano passou rápido, esse ano passou rápido. Já estamos em agosto, caraca, acabou com o final. Mas isso foi a tecnologia que fez isso. Seu Elmo, acho que não é esse conselho que o senhor tem que dar. É outro conselho. Eu vou falar pelo seu Elmo. Tem que viver a vida com tesão, igual ele falou, porra. É isso aí. Com tesão. Não, eu acho faça da tua vida ela mais feliz possível, porque todos nós temos as decepções, temos momentos ruins, mas eu tenho sempre a maneira de pensar que eu estou sempre só penso nas coisas boas, não penso nas coisas ruins. Eu não penso nada que eu passei ruim, eu penso só nas coisas que eu passei boas. Sim. Porque eu acho que se torna muito frustrante. E eu digo a todos vocês, a gente aproveite cada dia. Cada dia é muito importante a gente aproveitar. Cada um tem o seu modo de aproveitar, cada um tem o seu jeito de aproveitar, mas aproveite do jeito que você gosta. Esse é um conselho de vida, né? O senhor tá dando. Aproveitando esse gancho, aí eu vou perguntar pro senhor, né? Qual o conselho que o senhor daria para quem tá começando a empreender hoje, né? Um jovem empreendedor. Isso. Qual o conselho que o senhor daria? A visão empresarial. Tá, vamos lá. Eu acho que hoje é muito mais fácil empreender do que no meu tempo. No meu tempo só tinha que empreender braçal, trabalho braçal. Hoje você vai para a internet, tu ganha dinheiro sem um trabalho teu mão. Então você procure saber o que você faz bem, o que você tem vontade de fazer, o que você gosta de fazer e tente empreender. Quem gosta de empreender não vai deixar de empreender nunca. Verdade. Entendeu? Então e tem as pessoas que nasceram para empreender e tem as pessoas que não nasceram para empreender. Entendeu? Aquele que tem aquela vontade, o tesão, como você falou, de empreender, não sei o quê, não se frustre, tente. Tente, que muita gente dá certo. E muita gente não dá certo. Quem não deu certo é porque não era empreendedor. Quem é empreendedor dá certo. Legal. Foi uma boa finalização, não? Gostou, doutor? Tranquilo. Então nós podemos contar com o seu Elmo, tá? Que não se aposenta, que vai continuar trabalhando, que vai continuar conosco. Quando me der saúde, eu estou trabalhando. Isso, tranquilo, tá vendo? Bia,
tem que esperar mais um pouquinho. Uma conta, mas tem que esperar mais um pouquinho. E que a Bia, e a Bia vai continuar cliente do Grupo Iviliato, pô. Você tem que lembrar disso. Se Deus quiser. Contrato vitalício. Já tem o Guilherme também que tá chegando. Ainda tem ele lá. Mas, ó, você falou do aniversário do seu Elmo, mas você não falou. Não. LLE. Do aniversário da LLE, mas você não falou que você tinha que falar. Vai ter que falar no off. Não, né? depois. Isso aí. Vai ter que fazer um pedido do seu Elmo e, enfim, outra história. Mas, enfim, seu Elmo, muito obrigado pela participação. Tá acabando? Acabou. Quer falar mais alguma coisa? Agora começou. Não, agora que o senhor começou a falar. O que eu entendi é que ele disse que não ia falar, né? Agora eu vou te falar. A pessoa que tava aqui hoje, mesmo se eu não conseguia falar, deixa eu só falar muito. Elinho, queremos você aqui, Elinho. Obrigado, tá? Muito amigo. Furão. Terça-feira a gente tá junto. A gente conversa. Mas não fala assim, não, que o Elinho é o nosso primeiro patrocinador do canal. A gente tá aqui feliz de anunciar. Queremos anunciar aqui. Primeiro patrocinador do canal. Essa placa, por exemplo, foi custeada pelo nosso patrocinador Elinho. HF? Como é que a gente tem que falar? No Ferramentas. Ferramentas tem muitas. No Rio só HF. Pix. O Sebastião vai passar. Terça-feira a gente passa pra ele. Terça-feira a gente passa Pix. Terça-feira vai ser o Pix. Acho que ele não vai gostar muito, não. Mas, enfim, muito obrigado, senhor, pela participação. A gente sabe que a gente conhece o senhor, a gente sabe que a sua agenda é muito concorrida. A agenda do Dr. João é muito concorrida também, né? Então, se eu disponibilizar 1 hora, 2 horas para estar aqui com a gente, foi muito bom. Eu acho que foi muito enriquecedor para as pessoas, para nossa audiência, que com certeza, clientes nossos vão parar para olhar e falar assim, calma aí, deixa eu ver o que você vai falar, que vai ter alguma coisa boa que eu vou tirar daqui. E espero que você tenha gostado, tá? E desculpa se a gente falou alguma coisa aqui, claro. Mas antes, senhor, agradecer, você está vendo esse vídeo aqui no canal, deixe seu like, se inscreva no canal, vai ter mais episódios como esse, com certeza. Fique ligado. Mas muito obrigado, seu Elmo. Agora eu vou pedir uma coisa para você. Olhando pra aquela tela ali, seu... Hã? Calma aí, o quê? Pra aquela câmera. Desculpa, a tela não. É verdade. Pra o senhor despedir, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom esses momentos que eu passei aqui. Muito bom estar com pessoas como são vocês. E dizer que sempre que eu for chamado vai ser um prazer estar aqui. E obrigado a todos. E pra frente que nós andamos. Isso aí. O senhor também, doutor João, por favor, se despeça do pessoal, uma presença ilustre, que o senhor volte mais vezes. Isso aqui é do senhor. Lembre disso, tá? Lembre disso, tá? Eu lembro. Lembra todo mês, né? Não, é aquilo que eu falei no início. Eu fiz questão de participar hoje, estar aqui até com o seu Elmo, uma pessoa que, caraca, que tem uma amizade, um carinho muito grande por ele, acho que ele por mim também, que estamos juntos esses anos todos, tá? Então não podia deixar de participar do nosso podcast, tá? Com uma pessoa, para mim, tão importante, tá? O que representou muita coisa, representa muita coisa na nossa vida. Muito obrigado. Isso aí. Também agradecer ao seu Elmo, prazer inenarrável ter o senhor aqui. Pra gente, tá brilhantando aqui, né? Verdade. É um cliente que nós temos um carinho imenso, né? Que a gente gosta bastante. O Dr. João sempre respeitou muito o senhor, né? E sempre quando ele precisa de alguma coisa com relação a conselhos, né? Sabedoria, ele sempre tá falando com o senhor, conversando com o senhor. E eu acho isso muito bacana. E agradecer também ao Dr. João, né? Tá brilhantando aqui também. Poxa, é sempre um prazer estar te recebendo aqui. Até porque isso aqui o bigode tem que estar aqui, pô. Foi o que o João falou no início. Ele vai continuar com o patrocínio do Elinho. O Mickey tem que estar na Disney, né? Exatamente. Tá na Disney. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas ainda vou ver se é bom ou se é ruim. Encerrando, não esqueça de se inscrever. De novo, mano. Se desinscreve, se inscreve de novo. Se for, né? Aciona, mexe aí, se precisar dar um pause, dá o pause, passa. E escreva aí, ó. Escudo do Capitão Bigode. Quero ver se você chegou até o final com a gente, tá bom? Não tô achando isso bom, não.
sou educado, não tô achando isso bom, não. Mas... Sim. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui o vídeo no canal. Mais uma live, mais um episódio. Fique ligado nas nossas redes sociais. Semana que vem... Não, desculpa, Silvestre. Daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, tem mais um episódio do Viriato Cash. Obrigado a todos. Valeu!